Há histórias que parecem pequenas no tamanho, mas imensas na profundidade. Sonho de um Homem Ridículo é uma delas. Este é o Caderno Dostoiévski. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Publicado em 1877 por Fyodor Dostoiévski, esse conto concentra, em poucas páginas, algumas das ideias mais perturbadoras e mais luminosas de toda a obra do escritor russo: o vazio existencial, a culpa humana, a corrupção da inocência, o desespero moderno e a possibilidade de redenção. Mas não se engane pelo título. O Homem Ridículo de Dostoiévski não é apenas um sujeito estranho. Ele é talvez o retrato mais cruel do homem moderno. Alguém que perdeu completamente o sentido da existência. E é justamente por isso que essa história continua tão assustadoramente atual. O protagonista nunca recebe um nome. Ele é apenas um homem ridículo. Desde criança, ele sente que todos zombam dele. Aos poucos, essa sensação se transforma numa convicção absoluta. Ele acredita ser insignificante, grotesco, inútil. Mas existe algo ainda mais grave. Ele deixa de acreditar em qualquer sentido para a vida. Não há verdade, não há bem, não há amor, nada importa. O personagem chega a um ponto extremo de indiferença espiritual. Ele não está apenas triste, não está apenas deprimido. Ele está metafisicamente morto. E aqui Dostoiévski faz algo genial. Porque o homem ridículo não sofre como alguém desesperado tentando encontrar sentido. O pior é que ele já desistiu até mesmo de procurar. Ele conclui que tudo é irrelevante. Essa é a verdadeira doença espiritual do personagem, a indiferença absoluta. Então, numa noite fria de São Petersburgo, ele decide se matar. A cena é profundamente dostoiévskiana. As ruas escuras, a neve, a solidão esmagadora, o silêncio da cidade, tudo parece refletir o vazio interior daquele homem. Mas antes de voltar para casa, algo acontece. Uma menina pobre se aproxima dele desesperadamente. Ela pede ajuda. A mãe está morrendo. A criança chora, implora, tenta puxá-lo pelo braço. E o homem ridículo a rejeita. Ele manda a menina embora, porque afinal, se nada importa, por que ajudar alguém? Esse momento é central na obra. Dostoiévski mostra que o niilismo não termina apenas em tristeza intelectual. Ele termina na destruição da compaixão humana. Quando o homem deixa de acreditar em qualquer verdade superior, até o sofrimento do outro perde significado. Aquela criança representa a última chance de humanidade dentro dele, e ele a abandona. Ao voltar para casa, ele pega um revólver. Está decidido, vai se matar naquela mesma noite. Mas antes do ato final, sentado em sua cadeira, ele adormece. E então começa o sonho. Talvez um dos sonhos mais importantes de toda a literatura mundial. No sonho, ele realmente se mata. Depois disso, é levado misteriosamente através do espaço até outro planeta. Uma espécie de terra perfeita, um novo Éden. Ali vivem seres humanos puros. Eles não mentem, não sentem inveja, não conhecem violência, não possuem orgulho nem desejo de dominação. Vivem em perfeita harmonia entre si, com a natureza e com a verdade. É uma humanidade inocente, quase uma visão do homem antes da queda. E aqui Dostoiévski toca numa ideia profundamente cristã. O ser humano foi criado para amar, não para dominar, não para competir, não para humilhar, mas para amar. O problema é que o homem moderno esqueceu disso. Mas então acontece a tragédia. O homem ridículo corrompe aquele mundo. Sim, ele leva o pecado até aquela civilização pura. Primeiro surge a mentira, depois o orgulho, depois o ciúme, depois a violência, depois a divisão, depois a guerra. Em pouco tempo, aquele paraíso se transforma numa sociedade parecida com a nossa.
uma humanidade sofisticada e miserável. Esse trecho é devastador, porque Dostoiévski sugere algo terrível. O mal não é apenas um acidente social. Ele nasce dentro do coração humano. O homem carrega consigo a capacidade de destruir até mesmo o paraíso. E talvez seja justamente por isso que tantas utopias humanas fracassam. Elas tentam mudar sistemas, governos, economias, mas ignoram a corrupção interior do próprio homem. Existe uma passagem especialmente dolorosa. O protagonista percebe que aqueles seres puros começam a justificar sua corrupção através da inteligência. Eles criam filosofias para defender a mentira, criam sistemas para racionalizar o egoísmo, transformam o orgulho em virtude. E então percebemos que Dostoiévski não está falando apenas daquele mundo imaginário. Ele está falando do nosso, da modernidade, de uma civilização que se tornou tecnicamente avançada, mas espiritualmente vazia. Uma sociedade capaz de explicar tudo, mas incapaz de responder porque vale a pena viver. Então o homem ridículo desperta, e aqui ocorre a verdadeira transformação da obra. Ele acorda chorando, mas não de desespero. Pela primeira vez em sua vida, ele entende algo fundamental. A vida possui sentido porque o amor existe. É simples, e ao mesmo tempo quase impossível. O personagem percebe que salvar o mundo não depende de teorias grandiosas, revoluções políticas ou sistemas perfeitos. Depende da capacidade humana de amar o próximo. Dostoiévski não oferece uma solução ideológica. Ele oferece uma solução espiritual. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar para o homem moderno. Porque nós frequentemente acreditamos que lucidez significa cinismo, que maturidade significa frieza, que inteligência significa destruição de toda inocência. Mas Dostoiévski inverte tudo isso. Para ele, o homem verdadeiramente doente é aquele incapaz de amar. O homem verdadeiramente ridículo é aquele que perdeu a capacidade de enxergar beleza, compaixão e transcendência. No final da obra, o protagonista decide dedicar sua vida a anunciar a verdade que descobriu no sonho. E sabe o mais cruel? As pessoas continuam rindo dele. Ele continua sendo considerado ridículo. Mas agora isso não importa mais, porque ele finalmente encontrou algo maior que o orgulho humano. Sonho de um Homem Ridículo talvez seja uma das obras mais pessoais e espirituais de Fyodor Dostoiévski. Aqui estão presentes os grandes fantasmas que perseguiram o autor durante toda a vida. O niilismo, o suicídio, a culpa, a degradação humana, mas também sua convicção profunda de que o amor ainda pode salvar o homem. Não um amor sentimental e ingênuo, mas um amor sacrificial. Um amor capaz de olhar para toda a miséria humana e ainda assim escolher não desistir. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão poderosa. Porque, no fundo, Dostoiévski parece nos perguntar: e se o homem moderno não estiver sofrendo apenas de ansiedade, solidão ou vazio? E se ele estiver sofrendo de ausência de sentido? Talvez o homem ridículo seja cada um de nós em algum momento da vida. Cansados, desencantados, convencidos de que nada vale a pena. Mas Dostoiévski deixa uma pequena chama acesa no meio da escuridão. A ideia de que enquanto existir amor, ainda existe esperança.